Aleluia. Você está alegre hoje? Tá mesmo? Porque tem a ver com o que nós vamos falar. Abra a sua Bíblia lá em Joel, capítulo 2, versículos 23 a 24. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículos 23 e 24. Diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Essa é a profecia para nós, trazida pelo nosso pastor para o ano de 2021. Essa profecia, essa promessa de Deus falou tão forte no meu coração, que eu fiz um propósito com o Senhor, de pregar até onde esgotar dessa palavra que o Senhor quer para a sua igreja no ano de 2021. Trigo, vinho novo e azeite, é o que o Senhor tem para nós nesse ano. Trigo, ele representa, ele simboliza, ele aponta para o sustento espiritual, através da palavra de Deus, e físico, através dos bens, das bênçãos materiais. O azeite representa a presença do Senhor e a unção de Deus sobre as nossas vidas. E o vinho novo representa a satisfação e alegria. O Senhor quer dar tudo isso para nós nesse ano de 2021. E não só em 2021. 2021 é um marco dessas coisas transbordarem como chuva na nossa vida, como é o texto que nós acabamos de ler. No mês passado, eu preguei aqui sobre o trigo, o sustento espiritual e físico. Hoje, eu queria falar com os irmãos acerca do vinho novo, satisfação e alegria. Fala comigo, satisfação, alegria. E nós vamos aprender, e eu vou falar isso aqui várias vezes, que a alegria do Senhor, que é a nossa força, não tem a ver com o momento de felicidade. Não tem a ver com o estado de espírito momentâneo. Tem a ver com uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida satisfeita. É isso que o Senhor quer dar para nós. Essa é a promessa de Deus para nós. Uma vida alegre. Uma vida satisfeita nele. Vinho novo. Salmo de número 16. Salmo 16, versículo 11. Diz assim, ó: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Você leu o que ele disse? Eu vou ler de novo o final. Na presença de Deus há o quê? Plenitude de alegria. E a destra de Deus há o quê? Delícias. Ou seja, alegria e satisfação. Essa é a representação do vinho novo. E eu quero falar dessas duas bênçãos do vinho novo. Primeiro eu vou falar de satisfação. O que é a satisfação? Existe um princípio bíblico, um princípio de vida cristã, que todos nós devemos saber, que é o seguinte: os satisfeitos são seletivos. Os satisfeitos escolhem. Deixa eu desenhar isso para você. Imagina que você vai ali no Mocelim e você come do melhor. Aquele cupinzinho saindo espuma, sabe como? Aquela picanhazinha no ponto que você... Menos, né, pastor Douglas? Senão não dá ruim. Aquela maravilha que você já está imaginando aí, não quero te instigar mais. E aí você sai do Mocelim,
Aí você sente aquele cheiro de pastel frito que estão fazendo na rua. Qual vai ser a sua sensação, hein? Cara, ó o pastel, ó o pastel. Você vai querer nem ver aquele pastel. Você não quer nem sentir aquele cheiro daquele pastel gorduroso. Porque você está satisfeito. Mas se você tiver com fome, um dia inteiro sem comer nada, e trabalhou o dia inteiro, e te oferecem pastel de pedra com gordura, tu come. Entendeu o que eu estou falando? Entendeu o que o Senhor está falando comigo, com você? Os satisfeitos são seletivos. Deixa eu te dar um outro exemplo. Você está com seu carro na estrada, tanque na reserva. E aí você fica desesperado orando ao Senhor, multiplica essa gasolina, Senhor. E aí você vê um posto, uma bandeira lá que você nunca viu na vida. Um posto mequetrefe, tudo caindo aos pedaços. Só que você está na reserva. Você vai abastecer lá ou não vai? Agora, se você estiver com um tanque lá, quase cheio, mas você quer encher um pouco mais, você quer só dar um levante na sua gasolina, você vai em qualquer posto? Não vai em qualquer posto. Os satisfeitos, os preenchidos, são seletivos. É por isso que a gente vê jovens mergulhados nas drogas, na prostituição, como a palestra que foi dada ontem aqui, drogas, prostituição e todo tipo de impureza, imundície, não só jovens, pessoas de todas as idades metidas com aquilo que desagrada o Senhor. Sabe o que é isso? É uma vida insatisfeita em Deus. Porque se você estiver preenchido em Deus e te oferecerem um pastel, você não quer. Se você estiver satisfeito da presença de Deus, que nem nós cantamos aqui, e te oferecerem uma oferta de pecado, um manjar de Satanás, você facilmente rejeita, porque você está cheio. O seu tanque está abastecido. Satanás, eu não vou nem te ouvir. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Tiago: sujeitai-vos, pois, a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. As pessoas gostam só do resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o que vem antes? Sujeitai, pois, a Deus. Em outras palavras, se encha, se preencha, se satisfaça em Deus. E quando Satanás te der uma ofertinha vagabunda dele, você facilmente rejeita. Isso é um princípio bíblico. O princípio da satisfação em Deus. Nunca ande com fome. Nunca ande insatisfeito. Porque os famintos comem qualquer coisa. Alimente a sua alma em Deus. Mas pastor, como que eu encontro essa satisfação em Deus? Jeremias 24:13 diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Deus só quer o teu coração. Só busca Ele de todo o coração e Ele te preenche, Ele te dá uma satisfação na presença dEle, isso vicia. É o que nós cantamos: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Quem já experimentou da glória, qualquer gloriazinha que o mundo dá é pequena. É isso. Isso é satisfação em Deus. Salmo 84:10. Olha o que diz o salmista: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Isso é satisfação em Deus. E a satisfação é uma das bênçãos do vinho novo. Estar satisfeito. É muito bom estar satisfeito. Se é bom estar satisfeito fisicamente, imagine espiritualmente. Pessoas satisfeitas são alegres. Pessoas satisfeitas exalam ânimo. A segunda bênção do vinho novo, além da satisfação, é a alegria. E é sobre a alegria que eu quero focar mais hoje nessa mensagem de hoje. Alegria. Hebreus capítulo 1, versículo 9, está falando de Jesus. E olha o que diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum de seus companheiros. Está falando de Jesus, que ele era ungido com óleo de alegria, como a nenhum de seus companheiros. Pensa comigo nisso aqui. Jesus é Deus, que por amor de nós, se prendeu nessa figura, nessa forma humana, que sente calor, sede, dor. Imagina Deus, o Criador do céu e da terra, preso nesse corpo,
porque quis. E imagina se não bastasse isso, ele já saber que será rejeitado pelos seus, duvidarão dele, escarnecerão dele, levarão ele para uma morte de cruz, e a Bíblia diz, maldito aquele que morrer em morte de cruz. Ou seja, ele sabendo que o fariam maldito. E ainda assim, ele era mais alegre do que todos os seus companheiros. A alegria não é opcional. A alegria é um estado permanente do cristão. É uma alma alegre. É uma alma satisfeita e alegre. Vitórias, prazeres, conquistas trazem momentos de alegria. Do mesmo jeito que derrotas, perdas, tristezas trazem momentos de tristeza. Mas isso não tem a ver com uma vida de tristeza ou uma vida de alegria. Uma vida de alegria, uma vida alegre, depende necessariamente do que a Bíblia diz que é a fonte da nossa alegria. E eu quero hoje trazer 5 fontes da alegria do Senhor. São mais? Tem mais. Mas 5 fontes nós vamos ver aqui hoje sobre a alegria do Senhor. De onde vem a alegria permanente que só o Senhor pode dar, independentemente das circunstâncias? Primeira fonte da alegria do Senhor é a comunhão com Deus. Meus irmãos, se vocês puderem anotar, se vocês puderem gravar o que nós vamos falar aqui, porque isso mexeu muito comigo, isso fez diferença na minha vida. A primeira fonte da alegria do Senhor é a comunhão com Deus. João 15, 11. João 15 é o capítulo da metáfora da videira que Jesus conta. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. E lá no versículo 11, Jesus diz assim, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Olha só. Ele era alegre mais que todos seus companheiros. E olha o que ele diz. Eu disse tudo isso, que eu sou a videira e vocês são os ramos e que vocês têm que permanecer em mim. Por que eu disse isso? Para que a minha alegria, não a alegria do mundo, não a alegria que vocês sentem momentaneamente, mas que a minha alegria permaneça, esteja em vocês. E a alegria de vocês seja, mais ou menos, incompleta. Que seja o quê? A alegria completa começa, a primeira fonte da alegria completa, não são boas notícias, não é dinheiro, não são conquistas, é permanecer em Cristo. Assim como o ramo permanece na videira. É a primeira fonte, a principal da nossa alegria. Meus irmãos, sabe o que eu percebo? Pessoas que estão cheias do Espírito Santo, elas esbanjam, elas transbordam confiança, ânimo, alegria. É impressionante. Sabe, isso não tem a ver com soberba. Eu conheci pessoas que são mal interpretadas, porque ela é tão cheia de Deus que ela esbanja confiança. E as pessoas confundem isso com soberba, mitidez. Não, ele está satisfeito. Entende uma coisa? Você saber que Deus está te fazendo, está te dando satisfação, você saber que Deus está te usando, você saber que você está empoderado por Deus, e você gostar disso não é soberba. Soberba é você querer ter mais do que os outros e mostrar para os outros que você tem mais que os outros. Isso é soberba. Mas essa satisfação não tem a ver com soberba, tem a ver com estar feliz com o que Deus te deu. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem, quem gosta de futebol. O pessoal diz que o Cristiano Ronaldo é metido. Sabe que eu não concordo? Eu acho que ele não é metido, não. Ele sabe quem ele é e ele gosta de ser quem ele é. Então a imagem dele passa no telão, ele fica se olhando. Esse cara não é metido, não. Se você estudar a história dele, ele não é soberbo, não. Ele gosta do que ele é. Você precisa gostar de você. Você precisa gostar de quem você é. Você precisa se olhar no espelho e falar, meu Deus, eu sou demais. Isso é a alegria do Senhor. A comunhão com Deus te dá isso. Te dá isso. Pessoa satisfeita, pessoa plena, satisfeita consigo. Isso é demais. Isso é demais. Te dá autoestima. Segunda fonte da alegria do Senhor. A primeira foi muito óbvia, né? Comunhão com Deus. É evidente que Ele é a fonte
primeira de toda alegria. Mas a segunda fonte da alegria do Senhor é a família. Agora o Senhor começa a bater na gente. Agora a gente começa a ser exortado aqui. A segunda fonte da nossa alegria deve ser a família. Gênesis capítulo 2, versículos 22 a 24, diz assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, exclamação. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Você percebeu? Essa foi a primeira vez na Bíblia em que o ser humano demonstra alegria e satisfação, quando ele vê que Deus deu para ele uma mulher. Eu vou te dizer em outras palavras, a primeira vez que o homem demonstra estar alegre na Bíblia foi quando Deus instituiu a família. E sabe o que é a família? Família são círculos concêntricos. Família começa com um homem e uma mulher, um casamento. Isso já é família. Depois vem outro círculo: filhos, pais, irmãos, parentes, primos, tios. Mas o centro desse círculo chamado família é um homem e uma mulher unidos pelo laço do casamento. Instituição promovida por Deus, que Deus disse que é muito bom, e que o homem se alegrou quando viu essa instituição criada por Deus nele, da sua própria costela. Então nós temos que ter alegria na família, prazer na família. Você e eu, nós temos que ter prazer com a nossa casa, com a nossa família. A nossa casa tem que ser um ambiente alegre, tem que ser um ambiente de satisfação, tem que ser um ambiente para a gente estar no trabalho, dar 18 horas e falar assim: eu quero chegar em casa logo, que eu quero ver minha família, que eu quero brincar com os meus filhos, eu quero zoar minha esposa, eu quero ali, eu sou alegre. Mas tem gente que prefere o trabalho, porque a sua casa não tem alegria. E não tem como ser alegre plenamente se você não tem alegria na família. É isso que o Senhor está falando com a gente aqui hoje. Não tem como você ser plenamente alegre se você não tem alegria na sua família. Deixa eu te contar. Quando eu tive o Lael, eu tinha receio de ter o segundo filho. Eu tinha receio porque como é que vai ser, tempo, aquele negócio todo, correria, vida pastoral, mais o trabalho, e essa coisa toda. Mas veio a Lara. Multiplicou a alegria da casa. Meus irmãos, é uma alegria, minha casa é uma alegria. Olha, quando eles chegam da escola, vai a paz, mas vem a alegria. E aí depois a gente entrega eles para a escola, vai a alegria e vem a paz. É ou não é? É ou não é, irmãos? É bem por aí. Mas é alegria. Outro dia eu cheguei cansado do trabalho com a minha esposa, a gente morto de cansado, acho que era até uma quinta-feira. A gente nem veio para a igreja. E aí o Lael ficou vendo o desenho dele na... Suelane foi fazer a Lara dormir, o Lael vendo o desenho dele. Quando deu 10 e pouco, o Lael apagou no sofá. Pum, dormiu. Eu falei, aleluia. Ei, shake, ei. Menino dormiu, eu vou ler meu livro, vamos fazer o que a gente quiser em casa. A Lara está sendo colocada para dormir, e eu já ia pegar ele para colocar na cama, de repente eu escuto um grito lá de dentro da casa, Suelane gritando, Fael! Cheguei lá, quando eu olhei, a menina tinha vomitado, o chão todo vomitado, a minha esposa toda vomitada, a garotinha toda vomitada, e o Lael ouviu o barulho do grito e acordou. Aí aquele negócio. Aí eu levantei, Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas pense se eu fiquei chateado. Quando eu olhei lá, a menina toda vomitada, com aquele sorrisinho banguela, só os dentinhos de baixo, aqueles vômitos no chão, não sei como saiu tanto líquido de dentro de uma criança, um bichinho desse tamanho. Mas a gente ria. A gente zoava a minha esposa, cuidado aí, vai escorregar no vômito. A gente brincava, cansado, esgotado. Porque isso é alegria na família.
Eu vou falar, viu? A minha esposa, ela tá com a mania ruim de vez em quando, ela vai tomar banho, ela leva uns negócios, creme, sei lá o que, banheiro. Às vezes ela esquece alguma coisa. Ao invés de botar uma toalha aí, ela vai como Deus o fez, assim, pegar um negócio. Eu falei para ele, ó, próxima vez que você passar sem roupa na minha frente, vou agarrar. Ela levou crédito, não. Agarrei. Socorro, tarado, socorro. Teve jeito, não. Aí agora, irmãos, quando ela vai pegar alguma coisa, ela bota a toalha e fica se olhando de banda para ver se o maníaco não... O que eu estou contando isso para você, meus irmãos? É alegria na família. É alegria na casa. É alegria. Arruma um jeito da sua casa ser alegre. Dá teu jeito, meu irmão, agarra tua esposa. Briga com teu filho, tá comendo, tá comendo laranja, tá com um bagaço no teu filho. Dá teu jeito. Faz a vida ser mais leve. Na família. Porque tem gente que é muito alegre com os amigos, fica gargalhando com os amigos e dentro de casa parece até um convento. Triste. Só fala coisa pesada, só assunto pesado, não tem brincadeira, não tem satisfação, não tem demonstração de alegria. Decida hoje acabar com isso na sua casa. Decida hoje. Eu não contei essas histórias aqui para você porque eu estou querendo virar a Cláudio Duarte, porque eu estou querendo ser engraçado, não. Extremamente espiritual essas histórias que eu contei para você, porque a sua casa tem que ser assim. Tem que ter histórias de gargalhada, tem que ter histórias de alegria, de plenitude, de satisfação, mesmo no cansaço, mesmo na brincadeira sem noção, tem que ter satisfação. Outra coisa a respeito desse assunto, muitos vivem infelicidade por desobedecer princípios bíblicos. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu sei que não é uma mensagem para casais, mas eu vou dar um exemplo só. O que nós lemos nesse texto? Eu vou ler até de novo. Lá no versículo 24. Por essa razão deixará homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. O casal casa e não deixa pai e mãe. Aí a alegria não tem como ser plena, com o sogro e com a sogra do lado. Por mais que sejam maravilhosos. Por mais que sejam maravilhosos o sogro e a sogra. Não tem como, irmão. Deixa eu ensinar uma coisa para você não esquecer, ó. Os sogros não podem morar tão perto que você vá de pijama, nem tão longe que você vá de mala. Guardou isso aí? Não é tão perto para ir de pijama, nem tão longe para ir de mala. Pega isso aí, viu? Os solteiros vão casar, pega isso aí. Aí muita gente vive infelicidade, brigas com o cunhado, com o sogro, com sogra e tal, opinião, o sogro se metendo na vida da criação dos filhos, não sei o quê, e a alegria vai embora, por quê? Descumpriu um princípio bíblico, está aqui, sou eu que estou falando, não, deixará o homem pai e mãe, deixará. Outra coisa, outros são infelizes na família por desprezarem a instituição família. Homens que preferem o seu trabalho do que a sua casa. Mulheres que preferem círculo de amizade do que sua casa. Gente que prefere igreja do que a sua casa. Eu vi uma mensagem essa semana que me impactou um pouco. Dr. Myles Munroe, já falecido, ele disse num congresso para pastores: muitos estão adulterando com a noiva de Cristo. Cometendo adultério com a noiva de Cristo, porque estão namorando a igreja, a noiva de Cristo, esquecendo da sua esposa. Deixa eu contar uma história. Primeiro eu quero ler um texto para você, olha só, 1 Timóteo 5,8, guarda esse texto, 1 Timóteo 5,8. Aquele que não cuida dos seus, e principalmente ou especialmente os da sua casa, negou a fé e é pior que o infiel. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Negou a fé e é pior que o infiel. Deixa eu contar uma história. Eu era pastor de jovens lá em São Paulo.
E você sabe que pastor de jovens não pastoreia jovens, né? Quem trabalha com liderança de jovens aqui, ou quer trabalhar com liderança de jovens, acha que vai liderar jovens. Ah, eu amo tantos jovens, quero liderar jovens. Não. Você vai arrumar um problema com os pais. Pastor de jovens pastoreia os pais. E aí, tinha uma família lá, que eram 4 adolescentes. Sim, escadinha. Mais novinho de 13 anos, mais velho de 19 ou 20 anos. E o pai desses adolescentes trabalhava com viagem, vivia viajando, quase nunca estava em casa. E um dia a mãe veio cuspindo marimbondo para cima de mim. Mas vocês têm que aprender o que é ser pastor, que é largar as 99 e correr atrás das ovelhas perdidas, porque o meu mais novo está assim, o mais velho está doente, o do meio está namorando, e acho que está fazendo sexo com a namorada, e não sei o que, e você... Meus irmãos, o Espírito Santo segurou minha língua, eu glorifico a Deus todos os dias até hoje por não ter falado para ela o que eu pensei. Irmãos, porque quase que eu falo para ela assim, minha irmã, eu não sei o dia que eu fiz esses filhos com a senhora, não. Porque eu sou pastor, eu não sou o pai. O pastor, o líder, ele tem a obrigação em Deus de fazer a igreja ser apaixonada por Cristo. De fazer a igreja ser encantada pela palavra, pelo Senhor e tudo que envolve. Mas não consegue obrigar a pessoa. E muito menos educar um jovem que o pai deve fazer. Agora, o omisso do pai foge de casa porque a mulher é mais chata do que não sei o quê. Os filhos ficam na pobre da mulher e ela quer jogar para o pastor. É que nem a história lá da serpente, né? Lá na queda. Deus chamou Adão, foi a mulher que você me deu. A mulher, foi a serpente olhou, não viu ninguém, falou, agarrou. É um jogando para o outro. E querem jogar essa conta final no pastor, mas é ruim. Primeira fonte da alegria do Senhor, comunhão com Deus. Segundo, família. Terceira fonte da alegria do Senhor, comunhão com os irmãos. Salmo 133, versículo 1, todo crente sabe isso, o que é que diz? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Comunhão com os irmãos, comunhão com as pessoas é a terceira fonte da alegria do Senhor. Meus irmãos, ninguém consegue ser plenamente feliz na solidão. Ninguém consegue ser plenamente feliz sozinho, não existe. E esse ponto da mensagem me nocauteia, é chicote em mim, porque eu vou confessar pecados aqui de púlpito. Eu sou filho único, criado sozinho, só eu e minha mãe, sem pai também em casa. E eu me eduquei brincando sozinho. E eu cresci, eu gosto de ficar sozinho. Minha esposa sabe disso, estou confessando pecado aqui, isso não é bonito não, tá? Isso é muito feio. Se deixar eu fico trancado no quarto lendo livros. Se deixar eu com livros, a Bíblia, um celular na mão, eu fico o dia inteiro em casa de boa. E isso é muito ruim. Nós temos que amar pessoas, estar com pessoas. Sabe? Nós devemos saber, e deixa eu te falar, mesmo eu gostando de ficar sozinho, mesmo eu tendo essa característica, todos os momentos mais alegres da minha vida foram como? Com pessoas. Os dias mais de maior satisfação na minha vida, nascimento dos meus filhos, estava com pessoas. Estava com meu filhinho no colo, com a minha esposa lá, no hospital. O momento de conquista, quando eu me formei na aeronáutica, oficial capelão, que foi um momento de grande satisfação para mim, estava lá pessoas se abraçando. Momentos até de gargalhada. Eu lembro que o dia que eu mais ri na minha vida, eu lembro até hoje, eu era adolescente, foi o dia que eu mais ri na minha vida. Ri de passar mal, assim, de falar, alguém me carrega. Eu tinha 2 amigos de colégio, eu tinha um muito amigo, que era o Guilherme, hoje é advogado em Niterói, só andava com ele, e tinha 2 amigos que foram criados juntos, o Topeira e o Mafalda, eles andavam juntos. E eles começaram a brigar na sala de aula, começaram a discutir, só que o Topeira falava cuspindo. Aí eu tô com o Guilherme aqui, tô vendo os dois discutir. Só que o Topeira começou a falar cuspindo na cara do Mafalda. O Mafalda se irritou, mas puxou um catarro lá do fundo, na cara do outro.
E o outro devolveu na cara do outro. E ficou um cuspindo na cara do outro. E eu e o Guilherme, a gente caía de tanto rir, a gente rolava de tanto rir, porque que briga idiota que é essa? É a briga mais imbecil. E a gente rolava no chão de tanto rir. Mas, meu Deus, quer dizer, o dia que eu mais dei gargalhada na minha vida de passar mal, foi com pessoas, não foi sozinho vendo vídeo no YouTube. E hoje uma juventude que não se alegra mais com esse tipo de coisa. Por quê? Porque está cada um com o celular trancado num quarto, no confinamento, querendo achar risada no aparelho eletrônico. Que maldição. Você precisa gostar de gente, jovens que estão aqui, gostem de pessoas, estar com pessoas, rir com pessoas, dar gargalhadas. Eu vou repetir. Mesmo tendo essa característica ruim em mim, os momentos mais alegres da minha vida foram com pessoas, envolveram pessoas. Deixa eu dizer uma coisa, se você se sente triste, se você está passando por um vento ruim, momentos de tristeza na sua vida, jamais se isole, que você está se condenando a essa tristeza nunca sair. Jamais se isole, jamais. Tinha um pastor muito doido, que ele uma vez, um amigo dele falou assim, pastor, um amigo dele tinha passado o pior dia da vida dele, então ele falou assim para esse meu amigo pastor, e aí, cadê suas mensagens de alegria agora para o meu coração? Cadê as suas mensagens agora de que Deus dá alegria? Esse é o pior dia da minha vida, pastor, o que o senhor diz para mim? Aí esse meu amigo virou para ele, olhou nos olhos dele e falou assim, sabe como é que bruxa voa em dia de chuva? Ele falou, não, de rodo. Aí esse homem deu um sorrisinho. E esse homem disse a seguinte frase, só o Senhor, pastor, para me fazer sorrir no pior dia da minha vida. Quem entendeu? Você quer extrair isso de alguém? Uma pessoa virar para você e falar assim, só você, para me fazer sorrir no pior dia da minha vida. Eu quero isso para mim. Eu quero essa unção. Nem que seja contando uma piada idiota, mas eu quero essa unção. Quarta fonte da alegria do Senhor. Primeira fonte, comunhão com Deus. Segunda fonte, está na família. Terceira fonte, comunhão com as pessoas. Quarta fonte da alegria do Senhor, integridade. Integridade, esse é outro ponto que Deus vai bater um pouquinho na gente. Integridade. Salmo 112, eu poderia ler o Salmo 112 inteiro, porque o Salmo 112 fala disso, mas eu vou ler os 4 primeiros versículos, que diz assim, ó, Salmo 112, aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e que tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há na sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Outra fonte da alegria do Senhor é a integridade. Não tem como você ser plenamente alegre se a sua consciência te acusa. Não tem como. Não tem como. A sua casa pode ser alegre. Você pode buscar comunhão com Deus, sentir a presença de Deus. Você pode ter muitos amigos, mas se você tem pecado não confessado, se você tem algo não resolvido, se a sua consciência te martela a respeito de algo, falta alguma coisa, falta uma alegria. Por isso que o salmista diz, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Que a pessoa sente que, às vezes ela se coloca até em dúvida, porque ela sente a sua consciência o acusar. E eu quero falar uma coisa aqui que eu não vejo ninguém falar em púlpitos, eu não vejo ninguém falar isso. E para mim isso é primordial, o poder da cultura. A cultura, ela tem muito mais poder do que a gente acha. Quem já viajou em vários países sabe disso. E as pessoas botam desculpa na cultura. Eu estava vendo alguém falar sobre um grande
grupo de louvor aí conhecido internacionalmente, que o pessoal do grupo de louvor bebe, fuma. Aí alguém virou para mim e falou assim: não, mas no país deles lá isso é normal, é a cultura deles. Cultura? Tem uma cultura que rege a minha vida independentemente de onde eu fui criado e nascido. Sabe que cultura é essa? A cultura que vem daqui, ó. O que está escrito aqui independe de raça, nação, cultura local, de qualquer coisa. E eu posso falar isso com legitimidade porque eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro. Vivi muitos anos fora, mas eu sou carioca. E eu vou falar aqui porque nós estamos no Rio de Janeiro. Nós temos que tomar muito cuidado com a cultura do Rio de Janeiro. Os últimos governadores todos presos. E a gente fica falando, o que é isso? Mas me diz uma coisa. Para Deus, há diferença entre roubar 30 milhões ou 30 centavos? A oportunidade não revela o ladrão. A oportunidade não faz o ladrão. A oportunidade revela o ladrão que já existia. No Rio de Janeiro há muito essa cultura do jeitinho. Ah, vamos dar um jeitinho. Isso aqui está escrito que não é assim, mas não é bem assim. Não, isso aqui pode ser. Isso faz muito parte da cultura do carioca. Nós temos que zelar pela nossa integridade. Ontem, eu briguei feio com meu filho de 3 anos. Foi muito doloroso para mim. Mas ensine a criança no caminho que se deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Estava eu, minha mãe e minha esposa, a gente num shopping lá em Niterói à noite. E aí, ele na ingenuidade, 3 anos, pegou aqueles post-it numa papelaria lá do shopping, aqueles bloquinhos de anotação, e colocou no carrinho da Lara. A gente não viu. Quando a gente estava pegando o elevador para ir embora, eu vi aqueles bloquinhos, eu falei, de onde veio isso? Eu lembrei, Lael. Eu falei, onde você pegou isso? Aí ele começou a chorar, eu falei mais firme, onde você pegou isso? Ele, lá na loja. Eu peguei, fui lá, virei para segurança, falei, meu filho pegou, ninguém viu, estou devolvendo aqui. Mas eu falei com ele muito firme, ele chorou. Aí ficou lá as mulheres com pena. Oa! Deixa o menino sentir. Porque ele tem que aprender o que é integridade. Mesmo que ele não soubesse, com 3 anos é lógico, ele não sabia que ele estava furtando. Mesmo que ele não soubesse, isso nunca vai sair da mente dele. Integridade. Um outro exemplo na cultura do Rio de Janeiro. Modo de se vestir, principalmente das mulheres. É a cultura, é o calor. Não existe isso. Eu vou dizer uma coisa aqui, principalmente para as mulheres solteiras. Se o produto que você oferecer for o seu corpo, os homens vão querer o quê? Seu corpo. Eu estou cansada de ser abusada por namorados, por não sei o quê. O que você tem de oferecido visualmente? Lixo atrai barata, rato. Não tem jeito. Deixa eu contar uma história aqui para ilustrar isso aqui, para eu não ser muito forte nas minhas palavras. Então eu vou contar uma história. Eu estava em Guaratinguetá, interior de São Paulo, na padaria. Aí a padaria era assim, aonde a mulher pega o pão para colocar no saquinho e dar para a gente, tinha um espelho grande que ia de fora a fora. E tinha uma fila, e eu estou aqui na fila, tem um senhorzinho de idade atrás de mim, bem de idade assim, e esperando para pegar o pão. Aí vem uma mulher, entra uma mulher na padaria, com um vestido vermelho no vácuo, parece que... Sabe aquele negócio que chupa o ar? Com decote, grandona, ainda devia estar de salto, não olhei para o pé, mas devia estar de salto, porque a mulher parecia um... E entrando assim na padaria, entrou na fila do pão, atrás do senhorzinho assim. Aquela mulher de vestido vermelho no vácuo, com decotão grandona, loura, todo mundo. Aí o velhinho virou para ela e falou assim, muito bonita, hein? A mulher virou o demônio. Falou, o senhor me respeite que eu tenho idade para ser sua filha. Que safadeza é essa? Meus irmãos, se na história lá da mãe dos adolescentes, eu agradeço a Deus por ter ficado quieto, nessa história eu me arrependo de ter ficado quieto. Porque ficou aqui, até hoje está entalado. Eu até hoje queria encontrar com essa mulher, já tem uns 8 anos, até hoje está aqui, ó.
Porque minha vontade era falar para ela: minha filha, você entra igual uma pombagira dentro da padaria. Um senhor te elogia e você esculhamba ele. Vai para os infernos. É ou não é? Então, muito cuidado com a cultura. Muito cuidado com a cultura no Rio de Janeiro. Se eu estivesse em Minas, eu falaria da cultura de Minas, que tem os seus problemas. Se eu estivesse em qualquer outro lugar que eu conheço, eu falaria da cultura do local. Estou falando aqui porque nós estamos no Rio de Janeiro e eu vejo esses problemas culturais aqui. E nós não podemos permitir, nós somos cristãos. Nós não podemos nos moldar com a cultura do mundo. Deixa eu resumir aqui, por causa do horário. Deixa eu fazer uma pergunta, ainda sobre alegria na integridade. Quem era mais forte? Sansão ou José, hein? Quem era mais forte? Sansão, um homem que Deus deu muita força. José é o menorzinho dos seus irmãos. Sansão, ninguém conseguiria segurar aquele homem. José, os seus irmãos facilmente jogaram numa caverna. Mas Sansão, ele tinha a mania feia de tirar roupa de mulheres, de se perder com mulheres. José, quando uma mulher tentou tirar a roupa dele, ele correu. E uma coisa que eu aprendi com o antigo pastor: como termina é que conta. Como foi o final da vida de Sansão? Como um palhaço cego, morto junto com os filisteus. Como foi o fim da vida de José? Como governador, e até os seus ossos, até os seus restos mortais eram levados com o povo de Deus. Integridade é força. Integridade é a sua força. Não abra mão da sua integridade. Jamais abra mão. Os ímpios estão nos observando. Uma vez, lá onde eu trabalhava, eu já era pastor e eu trabalhava dividindo mesa no meu trabalho. Eu não era capelão ainda, eu tinha um outro trabalho. E eu dividia a mesa com um rapaz que era líder da mocidade espírita, da União Espírita, uma espécie de um médium. E eu pregava o evangelho para ele. E um dia, na educação física lá do quartel, tem que ter meia branca, né? E eu esqueci a meia, em casa. Aí eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É hoje que eu fico preso aqui. Como é que faz? Aí ele falou: tem uma meia aqui para te emprestar. Ele me emprestou uma meia. Mas pense, olha, uma meiazinha soquete, que já está errado, que não pode, a meia só ia, tampava um pedacinho do tornozelo, toda esgarçada, toda arrebentada. Aí eu com vergonha de recusar, eu falei: o que é melhor, eu ir sem meia, eu não ir, ou eu ir com isso? Aí eu fui. Enfim, aí eu lavei a meia, acabou a educação física, aquilo ficou largado lá no... Minha esposa deve ter achado que aquilo era lixo, que aquilo era um retalho, será que aquilo deve ter jogado no lixo? Isso eu me esqueci. Passou uns 2 anos, eu fiz o que eu faço sempre na minha vida, uma CPI em mim mesmo, me escaneando para ver se há em mim algo que desagrade ao Senhor. Aí eu lembrei, o Espírito Santo colocou na minha mente a meia, aquela meia toda arrebentada que ele me emprestou. Aí eu corri para o shopping, comprei um pacote de meia, falei assim: ô Leote, você lembra que... Você não vai lembrar, mas você lembra que você me emprestou uma meia? Ele: eu lembro, claro que eu lembro. Quer dizer, parece uma coisa boba, mas o crente estava se passando por desonesto para um descrente. As nossas ações, às vezes, valem mais do que 1 milhão de palavras que a gente prega para os outros. Muito cuidado. Eu tinha um outro chefe nessa mesma sessão, que era um major de infantaria, bruto, brabo, e ele, uma vez, abriu a porta e falou assim para mim: Ladislau, se ligarem para mim, diga que eu não estou. Eu falei: chefe, eu não posso fazer isso. Eu não posso mentir. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Me importa agradar a Deus, me perdoa. Eu já estava esperando. Eu estava assim, ó. Sabe o que aconteceu? Para resumir a história, virou meu fã. É o meu fã. Pergunta para minha esposa. Não podia, ele e a esposa, as filhas não podiam me ver. Teve uma admiração por mim por causa disso, só porque eu falei para ele que eu não podia mentir. Nós estamos sendo observados. De 100 pessoas que você conhece, uma lerá a Bíblia
e 99 lerão o cristão. Você é a Bíblia ambulante que muitas pessoas vão ler. Cuidado com a sua integridade. A sua integridade traz alegria. Quinto e último ponto, da fonte da alegria do Senhor, perdão. Eu deixei por último porque essa é a mais forte. É a mais forte de todos. Mateus 6, 14 e 15. Jesus diz assim, logo depois da oração dita como oração do Pai Nosso. Ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Eu não quero nem fazer exegese desse texto, que para mim ele é autoexplicável. Eu só quero dizer o seguinte, muitas pessoas têm uma tristeza em si que não sabe de onde vem. Muitas pessoas têm uma amargura em si, que não sabe de onde vem isso e não conseguem curar, porque não perdoaram alguém. Guarda mágoa de alguém, e por guardar mágoa de alguém, o seu espírito subconscientemente não sente o perdão de Deus. E isso traz uma vida triste, uma tristeza de alma. Liberar perdão é a maior forma de libertação que você pode fazer para a sua alma se você já é crente. Libere perdão. Se Deus está te colocando na mente agora alguém que você precisa liberar perdão, você tinha que ter feito isso ontem. Como ontem não volta, faça isso hoje. Hoje, saia daqui e perdoe essa pessoa. Porque guardar mágoa de alguém é tomar veneno esperando que o outro morra e quem está morrendo é você. Não tem como ser alegre com mágoa de alguém. Eu não vou comentar, eu só vou recomendar para você um filme chamado A Cabana. Veja esse filme. Esse filme fala sobre perdão. Tem muito debate teológico sobre o filme. Eu estou cansado desses crentes chatos. Tem um muçulmano xiita e tem uns crentes chatos. Veja esse filme e perceba a questão do perdão. Perdão. O que a falta de perdão pode fazer com uma pessoa? Uma frase de A.W. Tozer. Tem mais restauradora alegria em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia. A alegria do Senhor é a nossa força, como diz Neemias 8:10. Pessoas que não têm a alegria do Senhor vivem migalhas de felicidade. As pessoas querem achar momentos alegres como se fosse um quebra-cabeça. Eu quero ter esse momento alegre, mais esse momento, mais esse momento, mais esse momento, logo minha vida é alegre. Não é assim que funciona. Eu ia trazer aqui, eu não trouxe, porque eu me conheço. Eu já sempre passo do horário. Se eu trouxesse ilustração, aí que a gente não almoça. Mas vocês imaginem que eu pegue uma bola de futebol e corte ela toda em pedacinhos. E depois eu tente preencher esses pedacinhos. Encaixar como se fosse um quebra-cabeça. Vira uma bola? Dá para jogar bola com isso? É isso que as pessoas acham que é felicidade. Pedacinhos que tentam preencher. Agora, uma bola inteira, ela é chutada, ela é pisada. O moleque joga a bola, ela cai no meio da rua, carro passa por cima, arranha, ela esvazia, depois se enche, mas ela continua sendo uma. Isso é a alegria que o Senhor dá. Você sofre, você é chutado, você é pisado, você esvazia, Deus te enche de novo, te arranham, mas você continua sendo alegre. Não são emendas de retalhos de momentos de felicidade. E eu só quero, para terminar, ler. A equipe de louvor pode subir, por favor, para nós adorarmos. Mas eu quero só terminar falando com algumas pessoas aqui. Você que me ouve pela internet, ou se tem alguém aqui dentro nessa situação, que fala assim, pastor, eu até dei umas risadas com essa mensagem, eu até concordo com o que foi falado, mas quer saber? Essa minha tristeza não cura. Essa minha tristeza eu já desisti, não passa. Eu só quero ler uns textos para você, porque a palavra de Deus tem muito mais poder do que a palavra de qualquer pregador ou pastor. Eu quero ler algo, só ler. Salmo 30, versículo 5 diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã.
Salmo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Isaías 35, 10 diz: e os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Fique em pé no seu lugar por um momento. Eu quero que essa última frase fique no seu coração. E a tristeza e o suspiro fugirão. É isso que eu profetizo na sua vida a partir de hoje. A tristeza e o suspiro fugirão. Aquela tristeza e aquele suspiro que você faz, vai fugir de você. Virão dias de alegria, vinho novo. Eu profetizo vinho novo na vida de todos que estão aqui, na vida de todos que me ouvem. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo. Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa vinho casa, novo, vinho novo, vinho novo. casa, nós deixamos, Senhor, em nome de Jesus, pra você. onde a tristeza agora torna em canto de alegria, onde a dor, a falta de perdão, coloca o perdão nesse coração agora. E se essa falta de perdão for para alguém da família, para um amigo íntimo, que essa reconciliação seja hoje, e que a alegria volte para esse coração. Que a alegria volte. Senhor, traga alegria, traga alegria, traga alegria, em nome de Jesus, em nome de Jesus.